Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como eu prometi no vídeo passado, nós vamos começar uma nova série de vídeos falando de alguns documentos importantes, tá? Então, sem mais delongas, vocês já conhecem aqui a playlist de formação para vocês. Começa a seguir ela, ativa lá o sininho para a gente começar as nossas formações pedagógicas. Hoje nós vamos falar sobre critérios, porque sim, para se ter um atendimento de qualidade, se faz necessário critérios, né? Para que a gente possa entender se nossa unidade está caminhando de acordo, se está respeitando os direitos do bebê e da criança bem pequena, se os móveis estão adequados. Nada surge da nossa cabeça, como eu já falei em demais vídeos para vocês. É importante que a gente leia os documentos, tome ciência de que esses documentos existem, para que a gente veja que muitas vezes o que as secretarias nos propõem, ou que os diretores e coordenadores nos propõem enquanto educadoras, são critérios e coisas que estão sendo cobradas em documentos oficiais nacionais, tá? Não é uma demanda municipal, uma demanda estadual, é uma demanda nacional, tá? Então, por isso que é importante que a gente conheça esses documentos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho desse livro, tá? Esse aqui que está aqui para vocês na capa, ele é a segunda edição. Ele vai falar sobre os critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças. Como é um livro de edição lá de 2009, ainda não utilizava-se o termo bebê e crianças bem pequenas. Aqui nós vamos sempre abordar esse termo para a gente já ir se acostumando. Lembrando que na creche nós não temos alunos, nós temos bebês e crianças bem pequenas, nós não temos atividades, nós temos propostas e experiências, tá bom? Nós não temos sala de aula, nós temos sala de referência, tá? Então vamos lá. Bom, como eu já falei para vocês, né, no slide anterior, esse documento ele é de 2009, ele foi publicado pelo MEC, ele é uma segunda edição. E ele se subdivide em duas partes. A primeira parte vai falar da organização e o funcionamento da unidade, desde respeito à criança, enquadramento de móveis, o direito ao brincar, os eixos estruturantes da educação infantil, interações e brincadeiras, ok? E a segunda parte, ele já entra um pouco mais na política. Ele fala da política, direciona o atendimento, critérios, programas governamentais ou não, tá? Então, para que esse vídeo não fique muito longo, nós vamos subdividir ele também em duas partes, de acordo com o capítulo do livro. Então, o principal objetivo desse livro é visar um atendimento de qualidade, que você consiga ler o livro, ver a sua unidade e falar, ó, tá ok, não tá, a gente precisa melhorar. O respeito às necessidades da criança também, porque todos os critérios são pautados na criança como protagonista, né? Não a centralização no adulto. E essa é uma visão que nós precisamos ter, que a creche, a educação infantil, ela não é centralizada no adulto. Os móveis não têm que estar na altura do adulto, né? Ela é voltada para o bebê e para a criança bem pequena, e esse é o público que nós temos que atender com qualidade. E aí nós começamos no tópico. É muito interessante que esse documento ele traz tudo em tópicos. Então fica fácil o entendimento, fica fácil a visualização da nossa unidade, né? Enquanto coordenadora, enquanto diretor, enquanto professor, né? Porque o coordenador vai olhar todo o sistema completo. O educador vai olhar o sistema da sua sala de referência. Então é importante que a gente olhe para a nossa sala de referência e veja se ela está adequada aos direitos dos nossos bebês e crianças bem pequenas e como nós podemos fazer essas mudanças, porque também não adianta observar o problema e não agir para mudá-lo, não é mesmo? Então aqui nós temos aqui alguns tópicos, né, nessa primeira parte. Ele traz tópicos em sequência, porém alguns eu uni em um mesmo slide, porque fica mais fácil da gente dialogar aqui na nossa conversa. Essa creche, ela respeita a criança? O que vocês acham? É uma creche convencional?
tradicional, como nós estamos acostumados, aquele baldão de brinquedo jogado no chão, né? Que as crianças acabam olhando aquele baldão jogado no chão e às vezes a professora vai lá com aquela pazinha, aquele rodo, para não ficar abaixando a educadora e acaba pegando os brinquedos como lixo. Será que é essa a imagem que a gente tem que passar para os nossos bebês e crianças bem pequenas, que os brinquedos são lixo? Olha que diferente esse espaço. Esse espaço, ele é da EMEI Joaninha, tá? A EMEI Joaninha, ela faz parte do Instituto OBSI, que eu já citei para vocês em outros vídeos. Quem não procurou, procure. É uma excelente referência, o Instituto OBSI, Paulo Folk, os seus trabalhos realizados, os seus laboratórios de observação, tá? Então, aqui nós temos dois tópicos. Nossas crianças têm direito à brincadeira? Lembra dos eixos estruturantes? Interações e brincadeiras? Na sua unidade, as crianças têm direito ao tempo do brincar livre? Porque no brincar livre, ela aprende muita coisa, ela desenvolve muita coisa nas suas explorações. Nossas crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante? São coisas a se pensar, né? Nós sabemos que existem realidades e realidades. Precisamos olhar para a nossa unidade, para a nossa sala de referência e adaptar o que nós temos muitas vezes, né? É trabalhar entre o real e o sonhado. É você encontrar um meio termo dentro da sua sala de referência, dentro da sua unidade escolar, que respeite a criança, que respeite o bebê e a criança, que tenha critérios de qualidade. É fácil? Não. Mas se nós tivermos o embasamento teórico desses documentos, nós conseguimos expandir o nosso olhar e trazer esses critérios como forma de realidade para dentro da nossa unidade, tá? Então, sempre o respeito ao direito da brincadeira, das interações, ambiente aconchegante, seguro e estimulante, né? Porque não adianta nós olharmos para uma sala de referência e nós tivermos, por exemplo, todas as tomadas destampadas que o bebê vai lá enfiar o dedinho. Eu tenho que prezar pela segurança, eu tenho que fazer um checklist da minha sala. Bom, eu tenho que ter um ambiente estimulante, eu tenho que ter todos os brinquedos à altura da criança. E quando eu falo brinquedos, não é necessariamente aquele que vai tocar o cachorrinho com a musiquinha. É o brincar heurístico, é os materiais não estruturados que eles vão poder imaginar e criar inúmeras possibilidades sozinho e com os amigos. É garantir essa qualidade, tá? Aqui mais um tópico. Essa creche respeita a criança? Novamente nossa pergunta, né? Ela vai ser o embasamento aí do nosso vídeo inteirinho, né? Sempre voltado para o respeito à criança. Sem esses critérios, o respeito à criança ele fica muito abaixo do esperado, tá? Então nós precisamos ter essa visão. Nossas crianças têm direito à atenção individual? Aqui é uma discussão muito importante, porque nós sabemos a quantidade de bebês e crianças que nós temos nas redes municipais, estaduais, que às vezes é muito maior do que o número que nós colocamos como um critério de qualidade para atendimento. Mas, como eu falei, nós trabalhamos entre o real e o sonhado, né? Então nós vamos encontrar um meio termo ali. E eu acho que todo mundo, adulto, bebê ou criança, precisa ser respeitado em sua individualidade, né? Precisa se entender que ele tem a personalidade. E essa fase da primeiríssima infância é extremamente importante, porque ele está formando essa personalidade, né? Eles são aquelas famosas esponjinhas, eles estão pegando de tudo, né? As sinapses cerebrais estão aí explodindo, né? Então eles começam a formar a sua personalidade e esse respeito em sua individualidade é extremamente importante para essa formação. Nossas crianças têm direito a expressar seus sentimentos, né? Quando a gente fala para uma criança, ai, para de chorar, não foi nada. Ela caiu no parquinho, fez um minúsculo ralado no joelho. Aí você chega para ela e fala, para de chorar, não foi nada. Como assim? O sentimento dela não é nada?
E o respeito à individualidade? Existem formas mais positivas de se abordar uma situação como essa do que você dizer para ela que o sentimento dela não é nada, que ela vai internalizando aquilo de acordo com a realidade que ela tem na casa dela também, e isso vai se tornando uma verdade e vai fazendo parte da personalidade dela. Não chora, você não pode chorar. Ué, por que não pode chorar? Você é adulto e você não chora? Né? Quantos adultos nós vemos com sentimentos reprimidos ou que não se permitem chorar, não se permitem ser menor do que o outro, não se permite dar espaço para o outro, porque suas emoções foram reprimidas em uma fase tão importante de formação de personalidade, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas falas. Nossas crianças têm direito a uma especial atenção durante seu período de adaptação à creche? E aqui eu faço um adendo, né? Eu cortaria essa palavra adaptação e colocaria agora o acolhimento, né? Nós não falamos mais de adaptação na unidade escolar, nós falamos de acolhimento. Porque o acolhimento, ele vai muito além de uma simples adaptação. A criança, ela não tem que se adaptar ao ambiente escolar, ela tem que ser acolhida nesse ambiente, né? Não é ela que tem que se adaptar ao ambiente do adulto, é o ambiente que deve ser adaptado a ela. É essa visão que nós temos que ter de respeito. Nós somos adultos, tudo no alto. Eles são pequenos. Quando eles entram na unidade, eles só veem umas grandes pernas longas passeando, enquanto eles ficam sentadinhos no chão olhando para cima. Isso é assustador. Ou às vezes o ambiente é muito grande, eles se sentem num castelo gigante. Então nós temos que ter essa noção de que nós não trabalhamos mais com adaptação, nós trabalhamos com acolhimento. Nessas duas imagens nós temos um ponto importante que é a troca de fraldas. Né? A troca de fralda ela se torna um ato muito mecânico com o passar do tempo. Nós esquecemos que ali na nossa frente tem um bebê e uma criança que você está tocando o corpo dela. E o ato de tocar o corpo é algo muito pessoal, né? Você tem que pedir uma permissão para aquilo. Ah, mas o bebê não entende se eu chegar para ele e falar assim: posso tocar o seu corpinho? Olha, eu vou limpar você. Olha, eu vou te dar um banho. Mas ele vai internalizar aquilo, ele vai a relação do respeito, né? A construção de personalidade, entender que o corpinho é dele, que a pessoa precisa de autorização para tocá-lo, né? Pois senão ele vai crescer achando que é normal ser invadido dessa forma. Ninguém gosta de ser invadido. Essa invasão da sua área, dessa invasão do seu corpinho, do respeito à sua identidade e à sua personalidade, né? Então é sempre importante nos momentos de troca, nos momentos de higiene, banho, você explicar para a criança o que está acontecendo, você antecipar a situação para que ela entenda. Isso é uma relação de respeito, tá bom? Então vale aí a gente fazer essa análise e ver, nossa, poxa, realmente, de vez em quando eu tô no ato mecânico e não tô prezando por esse ponto de qualidade, esse ponto de respeito. Mais alguns tópicos, né? Nossas crianças têm direito ao contato com a natureza. Isso também é outra coisa que está voltando muito, né? Nós estamos nos cercando. Nós cercamos de muro, nos cercamos em um condomínio, nos cercamos atrás das cercas elétricas, de câmeras. As crianças não brincam mais na rua, nós sabemos de dados de violência e tudo mais. Mas e o contato com a natureza? Ela faz tanta falta para o desenvolvimento, ela faz tanta falta para a construção das sinapses cerebrais, para a construção da personalidade, da autonomia. Então é importante que a gente resgate isso dentro das nossas unidades escolares. Então é papel sim da unidade escolar proporcionar esse contato com a natureza para as crianças, né? Tentar suprir de alguma forma essa falta. Nossas crianças têm direito a desenvolver sua curiosidade
imaginação e capacidade de expressão, uma coisa está ligada na outra. Se eu deixar a criança brincar livre com a natureza, vai sair uma comidinha de barro, com certeza. Ela vai brincar de empilhar pedras, ela vai testar as folhas. Todas essas opções que nós proporcionamos para a criança vem justamente para garantir essa qualidade, para garantir esse direito, né, de desenvolver sua curiosidade, desenvolver a imaginação, a capacidade de expressão, né, a leitura e a escuta de bons livros. Tudo isso é de extrema importância e tudo isso é qualidade, sim, né? Nossas crianças têm direito ao movimento em espaços amplos, né? Totalmente interligado lá em cima também. O brincar livre, o correr. Então nós temos que mostrar para a criança que ela pode sim correr, né? E que ela pode sim brincar e que ela pode sim fazer um grupo com os amiguinhos e mexer no barro, mexer na terra, ela pode e deve ter esse contato com a natureza e explorar a sua imaginação. Os ateliês são um grande ganho para isso, porque a gente consegue interligar todo esse tópico e mais alguns. Então, assim, as propostas de ateliê são extremamente importantes, né? Então, sim, deixar os espaços amplos para que as crianças possam correr, explorar, brincar, escalar, né? É extremamente importante esse desenvolvimento motor, porque todo o desenvolvimento lá na frente está interligado ao que vai acontecer agora na educação infantil, né? Eu mesmo tenho uma grande dificuldade de correr, né? Hoje para mim é muito difícil, né? Minha coordenação motora não é boa, mas porque lá na minha educação infantil foi aquela educação que eu tive que ficar sentadinha na minha carteira fazendo o pontilhadinho da letra A. Então assim, eu não tive esse brincar, essas interações. Bom, então hoje eu sinto, assim como acho que muitos de vocês devem sentir alguma dificuldade. E é justamente essa dificuldade que nós queremos que as nossas crianças não tenham, tá? Eu deixo aqui para vocês também uma sugestão do filme Começo da Vida, né? Tem o 1 e tem o 2 que fala lá fora, que fala do quintal, que fala da importância da exploração, desse contato com a natureza, com a fala das crianças, né? É muito lindo. Quem não assistiu um, assista um. Quem já assistiu um, assista o dois, né? E quem já assistiu, deixa aqui nos comentários qual foi a sua impressão sobre o filme. Nossas crianças têm direito à higiene, à saúde, à alimentação sadia. Então, assim, nós não podemos desvincular o educar do cuidar. Eles estão vinculados dentro da unidade escolar. Então, quando nós falamos do cuidado, com relação às educadoras para com o bebê e para com a criança bem pequena, toda essa questão de higiene, saúde, alimentação, ela entra nesse cuidado e deve sim ser observado pelas educadoras, deve sim ser acompanhado por elas, porque muitas vezes nós olhamos para o bebê e para a criança bem pequena e descobrimos certas dificuldades que podem ser sanadas com pequenos gestos, né? Apenas entendendo a individualidade da criança. Ah, mas aquela criança não come. Por que ela não come? Não é simplesmente tomar aquele momento como verdade. Por que ela não come? Vamos entender o porquê ela não come? Vamos aos poucos, vamos entender as preferências. E se for o caso de chamar os familiares para te ajudar a entender essas preferências, é super válido. Bom, então nós precisamos sim compreender a individualidade, respeitar a individualidade dessa criança. Não significa que é aceitar tudo. Não, nós temos que sim ofertar as coisas diferenciadas, mas nós temos que respeitar a personalidade que está se criando ali. E aos poucos nós vamos introduzindo a ideia, por exemplo, aquela criança que não come legume nenhum, mas ela come super bem, mas ela não come legume nenhum. Nós temos sim que incentivar que ela coma porque nós sabemos que é saudável, que é uma alimentação sadia, mas incentivar, não ameaçar. São duas coisas completamente diferentes.
Uma demanda um processo longo e respeitoso. A outra pode ser mais rápido, mas causar um trauma gigante na criança. Nossas crianças têm direito à proteção, afeto e amizade? Dentro da unidade escolar, a proteção, o afeto e a amizade é importantíssimos e eles estão ligados ao acolhimento, seja o acolhimento da família, seja o acolhimento do bebê e da criança bem pequena e também das educadoras que ali compõem a sala de referência. Mas daí a gente faz um outro vídeo sobre acolhimento, tá bom? Nossas crianças têm direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa, né? Ainda temos muitas unidades escolares que ainda têm certas práticas religiosas, mas onde está o respeito à individualidade da criança? Onde está o respeito, né, à cultura dessa criança? Né, a prática religiosa da casa dessa criança. Quer dizer que na minha casa é errado e na escola é certo? Olha a confusão que nós estamos dando aí na cabecinha desse bebê ou dessa criança bem pequena, né? Nós temos que prestar atenção. E assim se encerra mais um vídeo. Aqui tem um resumo do que foi apresentado para vocês nesse primeiro tópico. Esse vídeo ele se pautou no atendimento de qualidade que respeita a individualidade do bebê e da criança bem pequena e o tempo da criança, porque o tempo da criança não é o tempo do adulto. Né? Valida suas preferências e sentimentos, a construção de personalidade, com respeito à individualidade. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho da parte 2, que vai ser um pouquinho mais burocrática, mas eu vou tentar enxugar um pouquinho para vocês, para ficar o estudo completo desse documento, tá bom? Gratidão por assistir mais uma formação junto comigo e deixe seus comentários aí se está gostando das nossas formações. Tchau, tchau!